E finalmente chegamos ao episódio 3 de Pacificador. E olha galera, esse foi o ponto onde muita coisa começou a mudar. Até aqui, a série estava mais lenta, meio preparando o terreno. Mas nesse episódio, a gente teve explosão de ação, revelações estranhas sobre a tal dimensão perfeita e ainda aquele retorno inesperado do Rick Flag Jr. Só que não do jeito que todo mundo imaginava. E aí surge a pergunta que ficou na cabeça de geral. Será que o Esquadrão Suicida 1 faz parte do cânone agora? Pois é, vamos abrir esse debate. O episódio começa com uma pegada diferente. A atmosfera já dá uma sensação de que tem algo errado, mesmo quando os personagens falam que estão vivendo em um mundo perfeito. O Pacificador fica repetindo isso o tempo inteiro, que aquele universo é o ideal, que ele é amado, que a Harcourt olha pra ele de outra forma, que ali ele tem família e respeito. Mas a gente que tá assistindo percebe que não é bem assim. Primeiro detalhe, não aparece nenhuma pessoa negra nesse universo, nem na polícia, nem entre os soldados, nem no público. Todo mundo é branco, a maioria loira de olhos claros. Esse tipo de escolha nunca é por acaso, e é aí que a teoria da Terra X começa a ganhar força. Só que antes da gente entrar nessa treta, vamos falar do Rick Flag Jr. A volta dele foi uma bomba, mas não como a maioria esperava. Não é uma ressurreição, não é o mesmo cara de antes. É um flashback? É uma versão alternativa? Tudo indica que é uma variação, um Flag dessa realidade distorcida. E detalhe, não é o Flag heróico que a gente conhecia. Aqui ele aparece como um bobão ciumento, preso num rolo meio confuso com a Harcourt, ao mesmo tempo em que, em outro canto, ele ainda tem ligação com a magia. Parece até novela mexicana, mas no fundo serve para mostrar como esse universo está completamente invertido. E olha só como é irônico, no primeiro Esquadrão Suicida, o Flag amava a Doutora June, que estava possuída pela magia, e lutava para salvá-la. Já nessa versão a coisa fica estranha, porque o Flag parece não ter moral nenhuma, chega a trair a namorada e no fim acaba sendo colocado como quase uma vítima, um cara que pode levar chifre da Harcourt com o Pacificador. É como se o James Gunn tivesse pegado elementos do filme antigo, bagunçado tudo e recriado sob a lógica do DCU. Isso levanta a grande dúvida. Se não é cânone, então o que é? Talvez seja um universo paralelo, talvez só uma reinvenção. Mas o ponto é que nada do que aparece aqui é jogado fora. Com certeza vai ter repercussão lá na frente. Agora, falando da Harcourt, ficou mais claro do que nunca que ela gosta do Pacificador. Só que existe um bloqueio ali. Ela ainda lembra que foi ele quem matou o Flag. E essa é uma ferida que não cicatriza. Mesmo que tenha sido cumprindo a missão, a sombra desse ato pesa em cada olhar que ela dá. E o Pacificador sente isso. A série deixa explícito que ele carrega o peso dessa morte, tentando separar na mente dele o que foi ordem e o que foi escolha. Mas no fundo ele sabe que não existe essa separação. Ele apertou o gatilho, ele tirou a vida do Flag. E quando encara essa versão alternativa dele, a lembrança vem com ainda mais força. Esse conflito moral é central para entender o personagem. O Pacificador não é só um brutamontes engraçado que fala besteiro. Ele é um cara quebrado que vive preso entre querer ser um herói e carregar as marcas das escolhas que fez. E nesse episódio isso aparece com força, principalmente porque nesse tal universo perfeito, os heróis são celebrados não só por salvar, mas por matar. Isso é bizarro. O Pacificador e o irmão dele destroem os Filhos da Liberdade e o público aplaude. E não é só porque eram terroristas, é porque ali a moral foi distorcida. O governo aparentemente é nazista. O Dragão Branco é visto como um herói nacional e todo mundo segue esse padrão. E é aqui que entra a questão. Quem são de verdade os Filhos da Liberdade nesse universo? Porque nos quadrinhos eles são neonazis, supremacistas, radicais que querem derrubar o governo. Mas aqui, parece que é o contrário. Parece que o governo já é nazista, e os Filhos da Liberdade seriam quase uma resistência. Isso muda tudo. Se for isso mesmo, o Pacificador nesse mundo não passa de um capanga que mantém um sistema opressor funcionando. E é por isso que aquele sorriso perfeito, aquele passeio no parque com cachorrinho e família de comercial dos anos 50, soa falso, é fachada. Toda a sujeira tá debaixo do tapete. E enquanto esse lado psicológico vai sendo explorado, o episódio entrega também uma das melhores sequências de ação até agora. Finalmente o Pacificador mostra porque é considerado um dos maiores atiradores. Ele mata um cara usando um lápis, no melhor estilo John Wick.
e depois destrói geral com armas de fogo em questão de segundos. A brutalidade, a frieza e a precisão dele impressionam. Só que o mais interessante é ver como o rosto dele muda. Ele entra num modo quase automático, sanguinário, mas ao mesmo tempo focado. Não é só violência gratuita, é a forma dele existir, é como ele prova para si mesmo que tem valor. E o detalhe é que, mesmo sendo incrível, ele ainda não é o número 1. A lembrança do duelo perdido para o sanguinário, o Bloodsport, pesa. Isso mostra que, por mais habilidoso que seja, sempre vai ter alguém acima. Essa vulnerabilidade dá um ar mais humano ao personagem. Ele é bom, mas não invencível. E isso cria espaço para tensão. O episódio também trouxe de volta alguns personagens que arrancam risadas. O mestre do judô, por exemplo. O baixinho é um alívio cômico perfeito, mas ao mesmo tempo mostra habilidade real na briga. O time que Argus monta é uma mistura de figuras excêntricas, e cada uma delas tem espaço para brilhar. Até a piada com o especialista em matar águias aparece, e apesar de dividir opiniões, encaixa no clima absurdo da série. Mas o ponto é que, mesmo com humor, a sensação de que existe algo profundamente errado com aquela realidade nunca vai embora. Cada cena reforça a ideia de que o perfeito ali é apenas aparência. E aí vem a grande questão: até onde o pacificador vai perceber isso? Será que ele vai continuar preso nessa ilusão confortável de ser amado? Ou vai acordar e entender que está vivendo num mundo distorcido, possivelmente nazista? Esse é o tipo de dilema que pode definir o futuro da série, porque se ele escolher se apegar a essa realidade falsa, pode perder qualquer chance de redenção. Mas se enfrentar a verdade, pode se tornar finalmente o herói que tanto deseja ser. E essa é a beleza do episódio 3. Ele mistura ação insana com reflexões morais e ainda planta várias pistas para arcos maiores. A relação com o Flag, a Harcourt dividida, os Filhos da Liberdade invertidos, o Dragão Branco como herói, tudo isso aponta para uma revelação maior sobre essa dimensão perfeita. E a verdade é que nada ali é perfeito. É uma distopia maquiada de paraíso. É um espelho sombrio onde os papéis foram trocados. E onde ser herói significa seguir as regras de um regime opressor. E olha, galera, o que mais chama atenção nesse episódio é como cada pequeno detalhe grita que essa realidade não é o que parece. O pacificador vive dizendo que é perfeita, mas os elementos no cenário vão dando pistas do contrário. Vamos pegar aquela cena do parque, por exemplo. Ele tá com a Harcourt, os dois parecem um casal de comercial dos anos 50, com aquele ar de família ideal, cachorro correndo pelo gramado, criança sorrindo ao fundo. Mas se a gente presta atenção, tudo é artificial. Os figurantes parecem sorrir de forma forçada, como se fosse uma propaganda governamental. É aquela estética de tudo certo, nada de errado, que na prática só existe quando o errado foi varrido para debaixo do tapete. E se a gente puxa um pouco a referência histórica, essa estética lembra muito a propaganda nazista ou mesmo a propaganda americana da década de 40 e 50. Cartazes, comerciais, revistas, sempre com famílias brancas sorridentes, todos loiros, todos dentro de um padrão. Isso não é coincidência. O James Gunn plantou isso de propósito. É o jeito de dizer pro público: olha, esse mundo só parece perfeito, mas na verdade é controlado por uma ideologia perigosa. Outro detalhe é o cinzeiro com o formato de sustiaca que aparece discretamente numa cena. Cara, isso é pesado. Não precisa ninguém dizer em voz alta. Mas tá lá, no cenário, para quem presta atenção. E quando você junta esse detalhe com a ausência de qualquer minoria étnica e com o fato do dragão branco ser visto como herói, pronto, a máscara cai. A tal dimensão perfeita é na real um universo nazista. Agora vamos voltar pro Flag Jr., porque o retorno dele é mais sindórico do que parece. Não é só, trouxeram ele de volta de um jeito qualquer. Não, o Flag sempre foi uma bússola moral dentro do Esquadrão Suicida. Alguém que, mesmo no meio da loucura, representava a disciplina militar, ética e lealdade. Só que nessa versão, ele é colocado como alguém frágil, inseguro, quase ridículo. E aí vem a reflexão. Se a versão original era o herói, e essa versão alternativa é o oposto, será que o James Gunn está tentando mostrar como a distorção desse universo atinge até os personagens que deveriam ser exemplos? E olha como isso se conecta com a Harcourt. Ela fica dividida entre o Flag e o Pacificador, mas os dois representam lados sombrios. O Flag, que deveria ser o parceiro confiável, é retratado como alguém ciumento, perdido, até traidor. E o Pacificador, que busca redenção, é lembrado a todo instante como o homem que tirou a vida do Flag verdadeiro. Ou seja, não existe pureza nesse universo. Todo mundo carrega manchas. Isso, inclusive, pode ser uma metáfora para o próprio conceito do Esquadrão Suicida. A ideia de que, por mais que você tente transformar vilões em heróis,
o passado deles nunca desaparece. Eles sempre vão carregar as escolhas ruins que fizeram. É por isso que esse episódio mexe tanto. Ele não mostra sua ação, mas coloca cada personagem diante de reflexos distorcidos de si mesmo. E falando em ação, cara, que espetáculo foi ver o Pacificador se soltando de verdade. Aquela cena dele matando um inimigo com um lápis é simplesmente uma homenagem descarada ao estilo John Wick. Mas ao mesmo tempo serve para mostrar que o Pacificador não precisa de armas mirabolantes ou do capacete para ser letal. Ele é, por natureza, um predador treinado, e isso é assustador. A cada movimento dele dá pra ver que o John Cena incorporou o personagem de um jeito absurdo. Ele é bruto, mas ao mesmo tempo preciso. Tem humor, mas também tem frieza. E quando entra no modo sanguinário, o rosto dele muda completamente. O olhar fica vazio, quase como se ele desligasse a parte humana e ativasse apenas a máquina de matar. Esse contraste é essencial para o personagem, porque mostra que ele não é só piada, ele é perigoso. E aí vem a comparação inevitável, o Bloodsport ainda é melhor. E a série não esconde isso. O Pacificador perdeu aquele duelo, e isso ainda pesa no ego dele. Então, mesmo quando ele destrói todo um grupo em segundos, a gente lembra, ele é incrível, mas não é perfeito. Sempre tem alguém acima, e essa lembrança mantém o personagem mais humano, menos invencível. Agora, galera, vamos falar dos Filhos da Liberdade, porque eles são a chave para entender essa bagunça. Nos quadrinhos, eles são vilões, supremacistas, terroristas, neonazis. Mas aqui, o roteiro não deixa claro isso. O que a gente vê são heróis comemorando o massacre deles. Só que, se essa dimensão é realmente nazista, então talvez os Filhos da Liberdade sejam, na verdade, os combatentes da liberdade, a resistência, o grupo que luta contra o regime. Isso é brilhante porque inverte tudo. Mostra que, dependendo da realidade, vilões podem virar heróis e heróis podem virar vilões. Se o Dragão Branco é visto como o grande salvador, então os Filhos da Liberdade, que nos quadrinhos seriam a escória, aqui podem ser os únicos que lutam contra a opressão. E o Pacificador, sem perceber, estaria servindo ao regime errado. Esse jogo de espelhos é a alma do episódio. Não dá pra confiar em nada que a gente vê. Cada cena, cada detalhe pode ser uma distorção. É por isso que o público sai desse episódio com a cabeça cheia de teorias. Será que é a Terra X? Será que é apenas uma simulação alienígena? Será que é uma manipulação do Dragão Branco usando tecnologia? Tudo é possível. E a gente precisa falar sobre o peso psicológico disso no Pacificador. Ele, que sempre se sentiu rejeitado, zoado, marginalizado, encontra um mundo onde finalmente é amado e respeitado. E é claro que isso mexe com ele. Mesmo que tudo seja falso, ele não quer largar. É confortável demais. Quem nunca desejou viver num mundo onde todos os problemas desaparecem, onde todos aplaudem você, onde você é o herói sem precisar justificar nada? Pois é, mas o problema é que nesse tipo de paraíso sempre existe um preço. E o preço aqui é a moral. O Pacificador pode até estar feliz, mas só porque está vivendo dentro de um sistema distorcido que celebra a violência e apaga minorias. É um paraíso construído sobre a exclusão. E a pergunta que fica é, quando ele perceber isso, será que vai ter coragem de largar o conforto e enfrentar a realidade? Esse é o dilema central que pode definir o futuro dele como personagem. Para fechar essa expansão, vamos lembrar como o episódio equilibra tudo isso com humor. O especialista em matar águias é uma piada absurda, mas que funciona dentro da lógica caótica da série. O mestre de judô aparece como alívio cômico, mas ao mesmo tempo mostra habilidade de verdade. E o Michael Rooker, sempre presente nos projetos do James Gunn, volta em uma participação que arranca risadas. Tudo isso mantém o ritmo leve, sem deixar o episódio pesar demais. Mas por trás das piadas, a verdade é sombria. Esse episódio planta sementes que vão crescer nos próximos. O Dragão Branco como herói, os Filhos da Liberdade invertidos, a Harcut dividida, o Flag distorcido, o Pacificador em dúvida, tudo isso aponta para uma revelação maior que ainda está por vir. E é isso, galera. Finalmente chegamos ao fim da nossa análise do episódio 3 de Pacificador. Um episódio cheio de ação, mistério, teorias e reviravoltas que só aumentam a expectativa para o que vem por aí. Essa dimensão perfeita claramente tem algo errado, e o Pacificador está cada vez mais preso nesse dilema. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comenta aí embaixo o que você achou do episódio. Qual teoria faz mais sentido para você e o que você acha que vai rolar nos próximos capítulos. A participação de vocês é sempre muito importante. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto demais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!